José Lino Souza Barros. 10:08, dia de conversarmos com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zé Lino. Bom, vamos terminar hoje aquele assunto iniciado na semana passada sobre prisão de ventre, tá né? certo. Nós começamos, mas era um assunto muito vasto. Doutor Ivan, por que é tão comum o uso de laxativos, hein? Bem, os leigos, né, têm essa crença de que perder uma evacuação tem consequências graves. E a imprensa anuncia-se largamente vários produtos que são bons para a evacuação. Então, isso desde antigamente já se imaginava que a purgação o homem se convencia que isso era um paradoxo, que várias doenças saravam com a purgação. Quer dizer, era uma panaceia para muitos males. Então, aconteceu aí que muitas pessoas têm noção estranhas quanto à frequência, a quantidade e a consistência das evacuações. Quer dizer, o indivíduo fala assim, eu não posso perder a evacuação. E acontece, então, que o indivíduo virou um dia ou outro, usa um laxativo, ocasionalmente, às vezes por motivos poucos aconselháveis, e, consequentemente, ele começa a se tornar o hábito do purgativo. Então, quando ele tem uma evacuação completa com o purgativo, o que acontece? O intestino fica paralisado, a motilidade do intestino fica paralisada, e o indivíduo passa um tempo, ele se recorre novamente a novo produto constipado. E outro dia eu estava lendo numa revista, só da fenolftaleína, que é um dos laxativos mais comuns que existe 48 produtos patenteados nos laboratórios alopáticos. Quer dizer, então o indivíduo passa a confiar-se diariamente na dose do laxativo, igual nós comentamos aquele dia. Tem gente que toma 40, né, Zé Lino? Do Colax. 40 lactopurga, então, barbaridade, né? 10 de manhã, 10 na hora do almoço, 10 na hora do jantar, faz os montinhos. Eu conheço a pessoa que toma 40 de uma vez. Não, e tem uns caras que separa, né? 10, 10 e 10 e 10, né? Faz 8 montinhos de 5. Então, veja bem, o médico, quando defronta com o problema do indivíduo com constipação intestinal, que é a prisão de ventre, é um problema terapêutico difícil. Por quê? Os laxativos não têm a pretensão de estimular, de restabelecer os reflexos gastrocólicos normais. Então, o que acontece? A medicação purgativa, quando o médico defronta com esse problema, ela tem que ser suspensa. O paciente tem que ser informado que o intestino vai demorar 3 a 4 a 5 dias a voltar. A causa teria que ser, se existir, a não ser funcional, teria que ser corrigida. E é de máxima importância romper a dependência psíquica em relação à substância purgativa. Quer dizer, isso pode acontecer com medidas por causa das concepções erradas da função intestinal. Agora, infelizmente, os doentes que sofrem do hábito do purgativo, eles sempre voltam ao uso. É uma droga, pode-se dizer que seja uma droga. E, a despeito de todos os excessos médicos, porque o indivíduo sempre volta ao purgativo. É um dos grandes problemas médicos. Doutor Ivan, qual é o perigo do excesso de laxativos? Veja bem, o laxativo mais comum, que existe em 48 produtos, é a fenolftaleína, que é o Agarol, e tem um tanto de remédio com essa fenolftaleína. E veja bem como é que ele foi descoberto o efeito purgativo dela. Na Hungria, em 1902, o governo da Hungria notou que tinha vários vinhos adulterados. E os vinhos estavam dando diarreia no pessoal. Isso foi em 1902. Então descobriu que os fabricantes de vinho estavam acrescentando fenolftaleína, que era para corar os vinhos. Então descobriu-se que era a fenolftaleína, estava fazendo essa diarreia no pessoal. Muito bem. Quer dizer, e a fenolftaleína é um ingrediente muito numeroso de vários produtos. E nos Estados Unidos, fizeram uns trabalhos a respeito de pessoas que tomavam fenolftaleína, principalmente, e um camarada achou um resultado interessante. Ele pesquisou 177 pessoas num prazo de 2 a 24 meses. E, apesar da fenolftaleína ser atóxica, ser um purgativo brando, o que acontecia? 152 pessoas do grupo sofriam de colite catarral. 3 tinham estomalite crônica e só 22 não apresentavam nada. Quer dizer, apesar da fenolftaleína não ter nenhum problema tóxico com o organismo, mas ela levava a problemas colaterais, por perda de cálcio, por perda de ósseo, às vezes dando osteomalácia na coluna, por perda de potássio. Quer dizer, as pessoas que são, por exemplo, cardíacas, tomam remédio para coração, Lasix, digoxina, tomam remédio para o intestino, perdem muito potássio. O potássio potencializa a arritmia cardíaca. Quer dizer, o indivíduo está tomando um remédio que aparentemente não faz mal nenhum para ele, mas pode, às vezes, morrer subitamente por desinformação médica.
Então, realmente, o perigo dos laxativos é um fato assim que tem que ser considerado, porque você usar um laxativo ocasionalmente não tem problema nenhum. Você usar um laxativo aí 2, 3, 4, 5, 10 anos, é evidente que vai fazer mal para a pessoa. A pessoa que chega a tomar 40 comprimidos de lactopurga, depois consegue se livrar desse hábito, doutor? Não, às vezes a pessoa consegue, porque se ela tiver uma reeducação intestinal, né, conforme nós vamos falar aqui, quer dizer, se ela mudar o hábito, né, mudar a dieta, fazer uma dieta com alimentos fibrosos, com muita hortaliça, ela consegue. E veja bem, tem outro problema do perigo do laxativo, Zé Lino, é que habitualmente se a pessoa está com dor abdominal, ela acha que ela está com constipação intestinal. Então ela vai direto no laxativo. E é muito comum, às vezes a pessoa tem uma apendicite, tem uma doença patológica, uma patologia que poderia ser cirúrgica, e às vezes rompe o apêndice. Quer dizer, o indivíduo que está com dor abdominal, está com cãibra, náusea e vômito, ele não deve tomar laxativa, a não ser que seja diagnosticada a causa. Então há a possibilidade da pessoa recuperar. É o que nós vamos falar agora. Uhum. Existe essa maneira de controlar o intestino sem uso de remédios? Bem, essa maneira seria o seguinte: como é que você controlaria o intestino sem uso do remédio? Bem, primeiro passo seria conscientizar o indivíduo psiquicamente que ele teria que romper a dependência psíquica do laxativo. Então isso aí, a pessoa teria que ter uma empatia médica. Ô Zé Lino, a pessoa não vai no consultório médico consultar por prisão de ventre. A prisão de ventre é sempre um problema secundário ao que a pessoa consulta. Ela nunca chega lá e fala assim: doutor, eu vim aqui consultar por prisão de ventre. Às vezes as pessoas vão, um menino, uma pessoa aí que tem problema vão. Agora, então, como é que a pessoa poderia romper essa dependência? Bem, em primeiro lugar, seria uma dieta adequada em conteúdo fibroso. Muita ingestão de líquido. É muito comum o uso de café e água quente de café para estimular o reflexo gastrocólico, isso é importante. E você estabelecer que a hora certa para evacuar, que a pressa não adianta. Quer dizer, esses fatores são muito importantes. E a dieta, por exemplo, assim, qual que seria a dieta para o indivíduo romper essa dependência psíquica da constipação intestinal? A dieta, ela teria a finalidade de estimular o bolo fecal e estimular o peritáltico também. Então seria uma dieta rica em celulose com efeito laxativo. Seria o quê? Mamão, ameixa, laranja com bagaço, mexerica, uva, manga, hortaliças crua ou afogadas, alface, agrião, repolho, couve, espinafre, rabanete, cebola, leite, coalhada, cereais integrais, leguminosas, feijão com casca, pão integral, farinhas, esse farelo de trigo aí que muita gente usa e as mulheres às vezes ficam com medo de usar porque acham que engorda, não engorda. O farelo de trigo e o germe de trigo são a mesma coisa, são semelhantes. Só que um tem um gosto melhor que o outro. E aquilo seria uma fibra que passaria limpando o intestino. Quer dizer, seria um recurso natural sem ofender o desenvolvimento fisiológico do intestino, que seria a motilidade intestinal. Então, teria o mel, o chamate, doces com alta concentração em açúcar. Então, seria uma série de medidas, um enfoque global do indivíduo que faria que o indivíduo melhorasse o intestino sem recorrer a tratamento alopático ou homeopático. Qual é o tratamento para prisão de ventre? E mais ainda, como é que a homeopatia trata a prisão de ventre? Bem, o tratamento da prisão de ventre teria o seguinte: o primeiro tratamento seria isso que nós acabamos de falar. Tentar romper esse equilíbrio, essa dependência psíquica da constipação do indivíduo, do laxante dos indivíduos que toma 10 no café, 10 no almoço, 10 no jantar e 10 de noite. Tentar romper essa dependência, primeiramente com a dieta. E o que acontece? Quer dizer, então o médico pode estimular a pessoa, por exemplo, a usar café e água quente. É muito importante. O café e a água quente estimulam o intestino. Usar, às vezes, comadres, né? Cadeiras próprias, sempre que possível, né? Quer dizer, e o indivíduo só deve usar o laxativo em último caso. E hoje é muito comum, quem tem parente hospitalizado em hospital, ver isso. Quer dizer, toda pessoa velha que vai ao hospital, quer dizer, os médicos dão laxativo, porque falam que os laxativos, para evitar que o indivíduo tenha um reflexo da uma manobra de Valsalva, que para evitar ressacamentos de fezes, e evitar problemas nos quem tem hemorroida e fissura anal, quer dizer, então já vão chegando e vão dando laxativo na pessoa. Quer dizer, então o indivíduo acostuma com isso. Agora, essa dieta que eu disse agora é uma dieta também importante. Agora, como é muito comum as pessoas terem prisão de ventre e obesidade, há alguns contrassensos, algumas coisas paradoxais entre a dieta para emagrecer e a dieta para evitar a constipação intestinal.
Agora, como é que a homeopatia encara a constipação intestinal? Bem, em primeiro lugar, a homeopatia entende que a constipação intestinal está frequentemente associada a um estado de alteração geral de intoxicação do corpo. Então esse é o primeiro ponto que a homeopatia encara a constipação intestinal. E em segundo ponto, a homeopatia não tem um remédio único para tratar da constipação intestinal. Ela tem vários medicamentos, porque existem vários tipos de constipação intestinal. Por exemplo, tem pessoas que têm vontade de evacuar e não conseguem. Tem outros que não têm vontade e que outros têm dor para evacuar. Então, veja bem, o tratamento, além das medidas dietéticas e intestinais, ele vai visar identificar, individualizar o tipo de constituição, do tipo da constipação intestinal, para que o indivíduo melhore o seu intestino e que também restabeleça o seu equilíbrio total, que é o que a homeopatia tenta em último caso. E para terminar, Zé Nino, eu lembro de uma menina que consultou comigo, uma menininha de 3 anos, que todo dia que a menina ia evacuar, a mãe entrava em pânico. A menininha sangrava para intestinar, para evacuar. Quer dizer, é uma luta, uma coisa doida. Quer dizer, então você vê que, às vezes, a constipação intestinal passa a ser um problema até social, porque envolve a família toda e mobiliza a família toda. Então a homeopatia não tem, complementando, não tem um remédio único. A homeopatia tem vários remédios que vão caracterizar a individualidade do indivíduo. Bom, eu acho que então está praticamente respondida a Luizia, da Saga da Família, que perguntou qual é o remédio homeopático para quem tem o intestino preso. Aliás, é o seguinte, deixa eu falar nesse remédio e ela homeopático. perguntou uma outra coisinha, se a prisão de ventre provoca obesidade. É. Bem, então é o seguinte, eu vou aproveitar essa pergunta para responder uma pergunta que todo mundo deve estar querendo perguntar. Existe um remédio chamado Almeida Prado 46, que eu estou com ele aqui na mão. Então a fórmula dele é o seguinte, fenolftaleína, 0,10 gramas, Sena D1, poligônio C1 e colisônio C1. Então veja bem como o consumidor é enganado. Então esse remédio está aqui, complexo homeopático Almeida Prado. Na verdade, ele não é um remédio homeopático, ele é um remédio misturado. Ele tem a fenolftaleína, que é um remédio alopático que é muito usado para constipação intestinal. Agora, a Sena é homeopatia, o poligônio e o colisônio é homeopatia. Quer dizer, então as pessoas vão na farmácia e falam assim, me dá um Almeida Prado 46 aí. Quer dizer, tanto vende nas farmácias alopáticas, quanto vende na farmácia homeopática. E o indivíduo começa a usar, doutor, estou usando 3 Almeida Prado, estou usando 5 Almeida Prado, estou usando 6 Almeida Prado. Quer dizer, ele está entrando no mesmo esquema do Ducolax, do Lactopurga, do Mectol D e do Agarol. Agora, complementando a sua pergunta, Luzia, a prisão de ventre provoca obesidade? Não. A prisão de ventre provoca, eventualmente, ocasionalmente, um aumento de peso por reter as fezes, mas ela não provoca obesidade. Nelly, que mora no bairro Aparecida, diz que tem estreitamento no ânus. Pergunta se deve fazer cirurgia e se há tratamento. Bem, o estreitamento do ânus é um procedimento cirúrgico. Você deve ter feito aquele exame retossigmoidoscopia, que enfia um tubo no ânus para procurar qual a causa do estreitamento. E esse estreitamento é um problema mecânico. Então, provavelmente, você vai ter que fazer um alargamento do reto e, às vezes, fazer até colostomia, dependendo da indicação do estreitamento, o que é. Então, isso aí você deve procurar um proctologista, que é um médico indicado para te fazer a indicação da cirurgia. Ana, que mora no Prado, o que é endometriose e tem cura na homeopatia? Endometriose é um assunto palpitante que nós vamos falar aqui um dia sobre ele. Então, a endometriose é uma doença do endométrio, que é uma camada do útero. Então, nós vamos falar sobre esse assunto um dia aqui e quer dizer, tem cura e há jeito de melhorar. Então, nós vamos tentar, tem um dia que nós vamos falar sobre esse assunto, endometriose. Não vou esquecer. Maria Helena, que mora no Prado, tem pressão alta e toma propalenol. Propanolol. Moduritic. Moduritic, isso. Cada nome complicado, não difícil, né? E Puran, T4, é isso, né? Isso. E faz uso do laxante Almeida Prado 46. Tá aí, ó. É. Ela pergunta se essa mistura traz algum problema. Bem, eu já respondi essa pergunta antecipadamente. Se você usa propanolol e moduretic, provavelmente você tem a pressão alta. Quem tem a pressão alta, o moduretic, ele expolia potássio do organismo da pessoa. O Puran T4 é um medicamento usado para quem sofre de problema da tireoide. E esse Almeida Prado 46 que eu acabei de falar, se você usar ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você tem a fenolftaleína. Você pode perder potássio. E perder potássio nas pessoas que têm problemas de circulação não é uma boa indicação, que pode provocar arritmias cardíacas. A última perguntinha de hoje, Sebastião do Padre Eustáquio. Hérnia de disco tem tratamento homeopático? Bem, a hérnia de disco é uma doença que acomete na coluna e
é uma doença controvertida. Eu mesmo já tratei, atendi várias pessoas com hernia de disco que estavam com a cirurgia marcadas. E existe duas correntes. Tem uma corrente que é os cirurgiões, os neurocirurgiões operam, e tem outra corrente que são os ortopedistas operam. Então, assim, as hernias de discos, às vezes elas melhoram sem tratamento nenhum, melhora com repouso, com fisioterapia, sendo um tratamento conservador. Agora, existe hernias de disco que são passíveis de cirurgia. Agora, a homeopatia tem tratamento. Aliás, existe, não sei se você já ouviu falar, Zelino, usava o extrato de mamão, lá em São Paulo, injetava na coluna para tratar da hernia de disco. E depois comprovou-se que o extrato de mamão, em doses muito altas, às vezes podia lesar e fazer um mal maior do que a doença. Então, não estou sabendo se continua esse tratamento, que seria um tratamento ao meio prazo, meio conservador, que apesar de você colocar uma agulha na coluna da pessoa. Então, a homeopatia tem um tratamento. Agora, existe o tratamento conservador também, que é um tratamento misturado com fisioterapia e com repouso. Chegou mais uma perguntinha. Joana, que mora na Floresta, diz que a irmã dela faz tratamento de asma com o Dr. Ivan. Mas ontem ela teve uma crise fortíssima e foi medicada no hospital. Pergunta se pode continuar com os remédios homeopáticos. Bem, ela deve, agora é o seguinte, quando o indivíduo vou fazer um apanhado geral para a pessoa entender melhor. Quando a pessoa faz um tratamento homeopático com qualquer médico, e de repente tem uma crise fortíssima, que ela tem que às vezes tomar uma aminofilina, uma adrenalina, então o que acontece? Essa crise foi abafada, esfriada, e depois então ela retoma os remédios homeopáticos, e depois numa próxima consulta o médico vai ver o que está acontecendo, por que as crises não estão diminuindo, por que a intensidade não diminui na crise, porque na homeopatia existe duas maneiras do médico errar. Quer dizer, existe a maneira dele interpretar os fatos que o cliente passa para ele, e existe a maneira do cliente passar os fatos errados. Então, a homeopatia é diferente da alopatia. O indivíduo está com asma, chega no consultório do médico, o médico fala assim, tomareolim, berotec, aminofilina e tal. Na homeopatia é diferente. As pessoas que tratam a homeopatia sabem disso. E às vezes acontece nessas doenças alérgicas que as crises intensas a homeopatia faz com que as crises diminuem de intensidade, e, às vezes, se espaçam até o indivíduo entrar num estado, entre parênteses, de cura. Até a próxima quarta, né? Até a próxima quarta. Bom dia. Bom dia. A presença do médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Agora são 10h25 em Belo Horizonte. Transmitir a paz, sintonizar o amor, muita alegria no coração. Um novo ano vai chegar e a Itatiaia vai anunciar. No ano novo, a moda não será só de viola, será também de felicidade. Itatiaia, a rádio de Minas. Se você pensa que a Volterrana só tem laje, enganou. A Volterrana faz muros, blocos de concreto, degraus de concreto para escada circular e ladrilhos para pisos e revestimentos. A Volterrana fabrica o que a sua imaginação criar. Tupi 185, fone 222-2655. Pra você se sentir bem feminina, pertinho do seu bem amado, o elixir de Capeba composto deixa seu rosto sem mancha e bem corado. Elixir de Capeba composto Clidom é o bom. Elixir de Capeba é composto de jurubeba, boldo e pariparoba. Conserve a saúde do seu fígado com Elixir de Capeba composto Clidom, também em Drágeas. Roscoff, pura, com gelo ou na caipivódica. Essa sim é a vodka. Roscoff, Cortesano, Vinho Dom Bosco. Representante Série Minas. Fone 295-3205. A Cobrasa pensa em você. Revisão geral no seu Fiat e troca de peças por apenas 12.900. Com direito a regulagem, reaperto e lubrificação. E mais, você tem toda a linha Fiat 91 em promoção e horário especial de atendimento, de 7h30 às 19h30. Quando a Cobrasa pensa em você, não pare para pensar. Aproveite! Cobrasa, Rua Herê 299. Aposte na sua sorte. Prêmio Gigante Milionário. Magnífico apartamento de 3 quartos, totalmente montado. E Fiat zerinho na garagem. É fácil concorrer.
Cada 20 mil de compras na Casa do Rádio dá direito a um cupom. É bem fácil ganhar. Sorteio pela Loteria Federal de 29 de dezembro. Prêmio Gigante Milionário. A sua hora e vez de ganhar. Casa do Rádio, o gigante dos preços baixos e do prêmio milionário. O desgaste do trabalho, dos estudos e o estresse sexual serão resolvidos com Tutangir.